Sejam bem-vindos ao podcast Entre Mundos. Eu sou o Everson, médium no Templo Escola de Umbanda Caboclo Pena Branca, e hoje a gente vai continuar o tema que a gente abordou no episódio passado, que a gente deu ali uma pincelada. Agora a gente vai se aprofundar no tema mistificação e animismo. Olá, eu sou Mãe Elisângela, sacerdotisa do Templo Escola Caboclo Pena Branca. Oi, gente, meu nome é Edilene e eu sou uma das médias aqui do Templo Escola de Umbanda Caboclo Pena Branca. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre animismo, mistificação, né? A gente começou lá no outro programa falando um pouquinho do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica, né? Mas o que tem a ver educação mediúnica, desenvolvimento e animismo e mistificação? Tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente estava discutindo sobre conhecimento, como é esse primeiro momento de chegar num terreiro, se desenvolver, conhecer a si mesmo, conhecer os guias. E a mistificação e o animismo estão muito presentes nesse momento. É ali, no desconhecido, onde a gente usa informações que a gente tem de fora, que a gente acumulou da nossa cultura, das vivências, do que a gente viu do colega, do que a gente viu de uma pessoa na internet. E ali, quando a gente vai desenvolver o nosso, acaba influenciando. Às vezes são influências negativas, às vezes são influências positivas, e com o conhecimento que a gente faz é aprender a filtrar. E o que seria mistificação? A mistificação vem da palavra, né? Místico, aquilo que está no imaginário da criação. Então a mistificação é o momento em que o médium em desenvolvimento, ou até mesmo um médium que já está desenvolvido, usa da sua mente para interferir no processo. E daí a gente comentou no programa passado sobre como hoje em dia os médiums, na sua grande maioria, são médiums conscientes. Porque hoje nós participamos ativamente do processo da mediunidade. Não é... A gente passou da fase da espiritualidade precisar provar a sua existência. Hoje nós trabalhamos de uma forma muito mais parceira. Os espíritos encarnados na figura dos médiuns e os espíritos de luz, hoje em dia trabalham com seus mentais, conversam de uma forma mais aberta. E aí é que tem essa influência da mistificação. A mistificação vem de um lugar, às vezes, de ignorância no exato sentido da palavra, o não saber. E daí a pessoa usa de fontes sem base para poder expressar o que ela acha que é a manifestação do guia, quando na verdade é uma manifestação dos seus conhecimentos, da sua cultura sobre aquilo. Acho que um episódio muito claro que a gente pode usar e que é muito comum de se ver, por exemplo, na Umbanda, são com linhas mais desconhecidas ou pouco trabalhadas. Um exemplo muito claro é a linha de Exu Mirim, que muito se conhece, muito se fala, que o Exu Mirim é uma criança travessa que morreu numa idade muito jovem, que é uma criança rebelde, que é um menino de rua. E, na verdade, quando você busca o conhecimento, você entende que essa energia ela vem de um local completamente diferente, que existe uma diferença entre um espírito que tem uma idade considerada infantil e ser uma criança. E também a questão de que não é um espírito que foi encarnado, que ele vive numa realidade diferente e se conecta à nossa através da mediunidade de incorporação. Contudo, com essa visão de moleque travesso, de menino rebelde, de trombadinha que existe no imaginário popular, muitas vezes médiuns em desenvolvimento, nos estágios iniciais, dão vazão a essa cultura. Aí a gente tem a presença do engano consciente e inconsciente em relação a uma linha espiritual. Ou seja, a gente pode ver uma manifestação de um médium incorporado de Exu Mirim falando palavrões, fazendo gestos obscenos, sendo muitas vezes mal educado, sendo permitindo que aquilo que está no imaginário dele venha para fora. Né? Como ele concebe essa criança de rua como sendo a manifestação de Exu Mirim. E aí, isso sim é preocupante. E não só com a linha de Exu Mirim, que é pouco conhecida, muitas vezes isso acontece também com a linha de Exu
e pombagira, Sim. onde se mistifica, muitas vezes, né? Tem todo um repertório aí cultural de exclusão, e eles vão para esse lugar de a pombagira como uma meretriz, uma mulher de rua, e aí na manifestação, muitas vezes o médium traz movimentos vulgares, palavras chulas, né? Inadequadas. Por quê? Porque ele tem lá no inconsciente dele que a manifestação dela, se ela é uma pessoa né? Se ela é uma faz job, entre aspas, trazendo para a linguagem de hoje, ela tem que ser uma pessoa que fala diferente, Sim. que tem um linguajar mais chulo, mais baixo, né? E que se porta de maneira mais baixa. E, de fato, não é isso, né? Essa linha de trabalho é uma linha extremamente respeitada, extremamente importante para o nosso equilíbrio, e não tem nada a ver com isso. Mas a mistificação traz isso, né? A mistificação naquilo que a gente tem de bagagem cultural pode ser uma manifestação consciente, porque o início do desenvolvimento sempre é consciente, tá? São alguns casos, raras exceções, que as primeiras manifestações são totalmente inconscientes. E pode ser também uma manifestação que ele tem esse conhecimento, ele tem isso enraizado, mas ele não percebe que ele está manifestando desta forma. E aí entra a educação mediúnica, porque a educação mediúnica vai trazer para o médium a possibilidade dele saber diferenciar o que é e o que não é. Qual é o comportamento que é dele e qual não é o comportamento que é dele, né? Não só a mistificação, mas também o animismo, né? Muito presente nesse início de desenvolvimento. E o que seria esse animismo? Como ele se manifesta dentro de uma incorporação? Bom, o animismo, a própria palavra, né, ela já vem dita, uma questão ali de ânimo, porém, todavia, entretanto, buscando lá aquela palavra lá atrás, que é ânimos, ânima, que vem de alma. Então, ela conecta ali com a alma do médium, né? E na Umbanda, a gente tem aprendido que o animismo, ele é uma parte muito essencial no desenvolvimento do médium, né? Contanto que esse animismo, ele seja consciente, né? Ele seja direito dentro ali da lei e que não atrapalhe nem a mensagem que o guia espiritual quer dar ali a outra pessoa e não atrapalhe ali o seu desenvolvimento. Então, acho que todos vão passar ou já passaram por essa questão ali de animismo, de querer, enfim, saber quem é o guia, receber o guia, mas ali nessa parte ali de ânimos entra também a questão da mistificação, porque quando a gente acha que sabe muito, a gente não sabe nada, e aí às vezes a gente acha que é quando na verdade é outro. E aí, quando a gente pensa nessa questão do animismo, né, é importante. Por quê? Porque quando a gente fala em incorporação, quando a gente fala em mediunidade, em abrir seus campos mediúnicos, seja pela intuição, seja por outros canais, você está falando também de uma ligação de alma, porque na mediunidade, a sua alma também fala. Então, o animismo está presente, muitas vezes na incorporação a gente vê mais presente. Por quê? Porque a alma da pessoa também está presente, né? A manifestação mediúnica, ela é uma junção entre duas realidades, ela é uma junção entre duas forças diferentes. E aí, você vê a manifestação, sim, muitas vezes, da alma da pessoa. Por quê? Ela está tentando essa conexão. São energias sutis que vão aos poucos se mesclando. Porque de fato, a incorporação dentro da Umbanda é quando você e a energia do seu guia, elas criam uma simbiose. Eles entram em simbiose, né? Não é possessão. Né? Tem até um livro do Alexandre Comino que ele fala que mediunidade não é possessão, né? Médium de Umbanda, possessão não é possessão. Você não é possuído pelo espírito. Você e o espírito entram em harmonia.
E aí ele consegue usar os seus canais físicos, como a fala, como o nosso corpo, todo o nosso gestual, para poder fazer a comunicação mediúnica. Então, nós não podemos descartar o animismo desse começo de desenvolvimento, porque a alma da pessoa também está nesse processo. O que nós temos que diferenciar, e aí a gente tem aí tantos eventos de TikTok afora, que a gente vê, é muitas vezes a pessoa iniciou um processo de desenvolvimento, ela tem o animismo no início, e aí ela começa a entrar na mistificação. E é uma mistificação consciente, porque ela começa a trazer os anseios dela, o eu dela para dentro dessa incorporação. Muitas vezes ela usa a incorporação como desculpa para ela falar e fazer o que ela bem entende, né? Então aí mora o perigo, né? Da pessoa trazer isso para o trabalho mediúnico de uma forma errada e consciente, né? Porque ela passa a fazer isso, ela passa a usar o espírito como muleta daquilo que ela quer, como muleta daquilo que ela quer falar. Então, isso sim é perigoso. Mas o animismo é uma forma de crescimento, né? Quando a gente fala de animismo e de mistificação, muitas vezes o médium iniciante, ele vai se comportar e ele vai repetir o que ele vê dentro da casa, não é? Ele se espelha nos médiuns mais velhos, ele se espelha no pai de santo, na mãe de santo, e ele vai replicar. Então, quando ele incorpora alguns gestos, algumas ritualísticas, até mesmo danças, ele vai copiar de outros irmãos. Sim. Que estão ali no terreiro. Isso é ruim? Não. Até ele aprender e entender como que o guia dele trabalha, às vezes isso é importante. Até mesmo para ele aprender a confiar, né? Para ele aprender a estar ali e deixar o próprio guia trabalhar. Aos poucos, ele vai fazendo essa diferenciação. E nisso é importante ter pessoas que saibam conduzir, né? Como abordar esse animismo, como abordar essa mistificação sem que você bloqueie a mediunidade, sem que você deixe esse médium sem confiança nele mesmo. Como trabalhar tudo isso? É importante trabalhar isso dentro do terreiro? Ou a gente simplesmente, a pessoa está lá, você viu que a pessoa está ali fazendo, né, mistificando, trazendo mais o seu eu para dentro da incorporação do que propriamente a mensagem do espírito. E qual é a nossa função? A gente chega lá e fala assim, tá tudo errado, você não deve incorporar? É assim que a gente trata? Ô meu filho, sai daí! Você não sabe incorporar. Não, acho que se tratar assim, acho que assusta qualquer pessoa, né? E aí a pessoa vai falar assim, bom, já que eu fiz tudo errado, então eu vou parar por aqui. Porque aí fica com aquele medo, né? E eu tô aqui pensando, mãe, como que o médium em desenvolvimento vai diferenciar se ele está ali fazendo uma mistificação ou se ele só está ali trabalhando no seu animismo? Como que ele vai diferenciar no seu desenvolvimento? Pois é, isso é bem complicado, né? Quando a gente fala que a pessoa precisa se conhecer, ela vai conhecer seus limites, ela vai conhecer quais são os seus desejos, os seus pensamentos, a sua forma de pensar. Por exemplo, né? Existe um assunto polêmico ali na família, né? E alguém da família vai ali. Ela tem uma opinião formada. Mas, quando ela sabe que é a opinião dela, ela não vai externalizar na incorporação. Por quê? Nem sempre a opinião dela reflete o que realmente está acontecendo. Porque a opinião dela é particular. É através do ponto de vista dela, do lugar dela. O guia, ele não está no lugar dela. O guia está no lugar de ver toda a situação e de entender a situação do outro. Então, é uma linha difícil? É uma linha tênue de se cruzar? Sim. Mas você sabe qual é a sua opinião. Quando você sabe qual é a sua opinião, você se cala para que o guia fale. Quando você sabe qual é a sua essência, você se cala para que a essência do guia que vai trabalhar
seja respeitada, não é? Como que a gente procede isso, Everson? É fácil Não, diferenciar? Caminho bem árduo. Exatamente pelo ponto do autoconhecimento. A gente chega, né, na espiritualidade, tocado pela mediunidade, às vezes envaidecidos por esse sentimento de fui tocado pela mediunidade, eu tive um despertar. Mas esse despertar é exatamente o sentido da palavra, um despertar. Você acabou de acordar para essa nova realidade. Você precisa aprender com ela. Assim como um bebê aprende por imitação a falar, ouvindo os sons, né, o exemplo que a mãe lhe deu sobre o médium que está começando a imitar os trejeitos do médium mais velho é justamente isso. Aí é que mora, talvez, o grande problema para nós agora, como adultos, porque não tem esse indulto que tem para a criança, né? Ah, ele é pequeno, ele está aprendendo. Não tem essa passada de pano, digamos assim. A gente se cobra com muito mais afinco, muito mais ferro e fogo. Eu não posso errar de jeito nenhum, eu tenho que ser perfeito. E é um processo completamente novo. Você está aprendendo a se comunicar com um plano que vibra diferente do seu, que está numa existência diferente da sua, que não é uma existência muitas vezes palpável, né? Você não consegue tocar os espíritos, você não consegue tocar esse mundo que te envolve, e isso causa uma angústia. E aí é que surge essas questões da mistificação e a importância do autoconhecimento, porque é um grande problema ético, né, uma questão ética, não só para o médium, mas para o terreiro como um todo. Né, para o dirigente, como vai abordar, para os irmãos mais velhos que vão ali tentar acolher nesse momento e entender, mostrar para o outro, falar, olha, eu também passei por isso, eu entendo como é que funciona, e respeitar o tempo de cada um. Porque algumas pessoas conseguem se conhecer com mais facilidade, elas conseguem entrar em contato com os próprios sentimentos com mais facilidade e outras não. E tem caminhos diferentes. Algumas são mais racionais, outras são mais emocionais. E nesse ponto é muito bonito como a espiritualidade tem essa abordagem dentro desse tema. O animismo, né? A gente falou da alma. O que é a alma, se não um tradutor daquilo que não se consegue racionalizar? É um tradutor de sentimentos, ele traz para você o que aquilo evoca dentro de você, né? As felicidades, as alegrias, as dificuldades. Então a alma vai sim estar sempre presente. O que cresce junto com isso é a sua mente, o seu conhecimento, a sua habilidade ética mental, né? De saber quem você é, de saber o que você está oferecendo para o outro através do seu trabalho de caridade, através do trabalho dos seus guias. Não é uma questão forçada, rígida. É uma coisa que vem com naturalidade. Assim que você se doa para a espiritualidade nesse sentido, você sente a ânsia de se conhecer mais, porque se conhecendo você consegue diferenciar quem é você, quem é o guia, e até mesmo a maneira que a sua alma pode se comunicar com o outro sem interferir naquilo. Traduzindo o que às vezes para a pessoa seja difícil de entender nas palavras do guia, você usa a sua alma que já viveu aquela experiência para colocar de uma forma que a pessoa entenda e que se sinta abraçada por aquilo. Então o conhecimento ele deixa de ser uma coisa mandatória, né? Fala, sente, estude, leia um livro, porque senão você não vai ser ninguém dentro da espiritualidade. Muito pelo contrário, é um convite de crescimento, e um crescimento que vai para muito além das quatro paredes do terreiro, do chão, das roupas que você veste. Ele é um crescimento para você, para abraçar o mundo e se abraçar ao mesmo tempo, porque a gente também tem muito esse ponto, né? A caridade, eu vou cuidar do outro, mas quando é que eu vou cuidar de mim? Quando você cresce, quando você percebe essa dimensão, você nota que a prática do cuidar do outro se reflete num cuidado próprio. Sim, e um ponto importante, quando a gente trata de animismo e mistificação, a gente não aprende só nos livros, é a vivência que traz essa percepção do que sou eu, do que é o guia. O que é o guia que está falando, o que sou eu, ou o meu íntimo, que eu estou deixando extravasar, né? Então, a vivência ali é o ato de você incorporar, é o ato de você observar, é o ato de você cambonar
para você ver o jeito com que o guia trabalha, o jeito com que os guias falam, o jeito com que os guias se comunicam. Dentro da Umbanda a gente tem várias linhas, né? E tem vários trejeitos diferentes. Não é incomum a gente ver um médium iniciante, por exemplo, recebendo uma pombagira, se jogando no chão. Não é. Algumas pombagiras chegam dessa forma? Sim, chegam. Mas todas têm que ter esse mesmo ritual? Não necessariamente. Né? Mas por quê? Porque isso é a primeira forma dele perceber. Olha, a incorporação, então eu tenho que estar próximo do chão, eu tenho que me jogar no chão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo porque o guia chegou, para eu mostrar para o mundo que o guia chegou. E às vezes não. Às vezes o guia chega de uma forma muito mais sutil, às vezes ela chega de uma forma muito mais delicada e que o médium, a princípio, acha aquilo errado. Ou seja, ele vai dizer assim, se não for daquele jeito, eu tô marmotando. Sou marmota. Né? Às vezes a energia do guia é tão sutil que ele fala, ixi, Nem tá aqui. Não tem guia aqui. Não sou eu. Não, isso aqui sou eu, não é o guia, não. Né? Parece que a gente, a princípio, quando a gente começa ali, a gente precisa daquela coisa densa, né? Aquela energia que vem, que arregaça a gente, que arremessa a gente longe. A gente quer isso. Quer achar que incorporar é isso, né? É você chegar, aquele negócio intenso. E entra na questão da mistificação. Acho que colocaram tanto isso na cabeça das pessoas, de que desenvolver, de que incorporar dói, que algumas vão para o terreiro de fato, falam assim, hoje eu vou receber, mas eu vou receber de uma forma sofrida. E aí sacode cabeça, sacode corpo, se joga no chão, porque na cabeça tá certo. E aí entra também nessa questão. Acho que mistificaram bastante aí nessa questão de desenvolver, de incorporar. Existem algumas características que são peculiares de determinadas linhas, né? Por exemplo, a fala mais mansa, mais tranquila de um preto velho, ela se traduz muito na forma de incorporar, na forma, né, que até o nosso imaginário popular criou. Então, tem sim um linguajar próprio. A gente não vai ver um preto velho chegar, por exemplo, com o gesto das mãos em garra. Por quê? Isso é um gesto típico da linha de Exu, né? Tem um fundamento as mãos em garra, tem um fundamento diferente, né? Quando a gente fala de preto velho, a gente está falando de uma linha que vem com um pouco mais de calma, um pouco mais de sutileza, vem nos abraçar, a gente tem uma incorporação muito mais sutil. Tem, sim, a gente fala, nossa, quando eu volto lá da incorporação de preto velho, eu tô quebrado, Lógico, nós, seres humanos, somos bem sedentários também, né? Então, qualquer mudança na nossa postura física, a qual a gente não está acostumado, a gente vai ali reclamar, né? Porque, mas doeu. Não é que dói. É que, às vezes, algumas coisas nós não estamos acostumados no nosso cotidiano. E aí, quando eles fazem, por exemplo, as pombagiras que gostam de dançar, isso e aquilo, se nós não estamos habituados a isso, lógico que você vai sim incorporar, e aí no dia seguinte você vai estar com dor na sua perna, você vai estar com dor na sua lombar, né? Mas é uma questão de trejeitos da linha de trabalho. Não que isso seja típico de uma incorporação. A incorporação tem que doer, a incorporação eu tenho que fazer igual tudo, né? Eu tenho que olhar lá no TikTok como é que Maria Padilha, né, de todos que estão lá, vai incorporar, porque se é Maria Padilha, eu tenho que incorporar desse jeito. Maria Mulambo incorpora no lixão. A minha também vai ter que incorporar no lixão. Né? Isso é mistificação. Isso é você não ter conhecimento da linha. Isso é você não se apropriar das sutilezas do seu guia. Né? Você precisa aprender, você precisa entender qual é a energia do seu guia, qual a função dele. Como a gente já vem aí dizendo em outros capítulos, em outros episódios do nosso podcast, os guias, eles vêm aqui com uma função.
eles não vêm aqui à toa. Então a gente precisa entender qual é a função deles. E aí a gente vai trabalhar em outros episódios com outras questões, né? Dessa mediunidade, com outras questões que envolvem o desenvolvimento mediúnico, que envolve todo esse mistério de Umbanda, todo esse mistério que é o que tem entre o céu e a terra, né? Existe um céu, existe uma terra, existe um inferno? O que será tudo isso? A gente vai aí continuar trabalhando e trazendo este mundo do terreiro para dentro da sociedade, para que haja um conhecimento aberto, né? A Umbanda, ela é isso. Ela é aprendizado, ela é evolução. Nós não estamos fechados e não somos o conhecimento absoluto. Respeitamos todos, Com certeza. na sua forma de trabalhar, de lidar. Aqui a gente traz a nossa realidade. E qual vai ser a sua realidade? Qual é a realidade do seu terreiro? Como que é tratado isso no seu terreiro? Venha contar pra gente também. Venha participar do nosso podcast. Você será bem-vindo. Faça suas perguntas, mandem suas perguntas que nós responderemos prontamente para vocês. Com certeza. Com muito prazer. E este foi mais um episódio do nosso podcast Entre Mundos. Muito obrigado e um grande axé a todos. Axé. Até mais.